A antropogênese, dentro da tradição teosófica e do esoterismo universal, não trata da origem do homem apenas como um fenômeno biológico, mas como um processo cósmico, espiritual e consciencial. O ser humano é compreendido como a síntese viva da evolução dos mundos, resultado direto da cosmogênese, a emanação dos universos a partir da mente divina. Segundo a doutrina secreta, revelada por Helena Petrovna Blavatsky e aprofundada por diversas escolas esotéricas, a humanidade não surgiu de forma linear nem única. Ela evolui por ciclos, chamados Manvantaras, dentro dos quais se manifestam 7 grandes raças raízes, cada uma representando um estágio específico da consciência, da forma e da relação do espírito com a matéria. Essas raças não devem ser confundidas com etnias físicas modernas. Elas são estados evolutivos globais da humanidade, que coexistem parcialmente e deixam heranças psíquicas, espirituais e energéticas nas civilizações posteriores. Antes de abordar cada raça raiz, é fundamental compreender que toda evolução ocorre sob a lei dos ciclos. Nada nasce acabado. O espírito desce à matéria para adquirir experiência e, posteriormente, retorna às esferas sutis enriquecido pela vivência. Então, olha só, cada raça raiz corresponde a um estado vibratório da Terra, um tipo de corpo que vai do etéreo até o físico mais denso, um nível de consciência específico e, claro, uma relação bem particular com os elementos da natureza. A Terra, assim como o ser humano, também passa por um processo de evolução. Por isso, as primeiras raças existiram em uma Terra que era muito mais sutil do que a que conhecemos hoje. A primeira raça raiz, na verdade, não era física como a gente imagina atualmente. Era composta por seres etéreos, luminosos, quase angelicais mesmo. Eles viviam em uma terra que ainda estava em estado semi-astral, simbolicamente localizada na região polar, mas não como um ponto geográfico, e sim como um centro magnético do planeta. Esses seres não tinham sexo, nem forma definida. Se reproduziam por fissão energética e viviam em perfeita comunhão com as forças cósmicas. A consciência predominante nessa época era a de unidade, sabe? Não havia ego, nenhuma separação entre os seres. Tudo era percebido de forma direta, inclusive a vontade divina. E, olha só, não existia linguagem falada, porque a comunicação acontecia de maneira telepática. Com a densificação gradual da matéria, surge então a segunda raça raiz. Ainda etérea, mas um pouco mais definida, a raça hiperbórea começou a apresentar formas alongadas e luminosas. Essa humanidade vivia num estado de bem-aventurança, sempre conectada aos ciclos do Sol e da Lua. Não havia ainda individualidade como conhecemos hoje, mas já começava a aparecer um esboço de identidade. As principais características dessa raça eram um corpo semi-etérico, reprodução por brotamento e uma consciência coletiva. Os mitos do Jardim do Éden e da Idade de Ouro, na verdade, são ecos dessa fase da humanidade. A terceira raça raiz marca um ponto decisivo na história da humanidade, a entrada progressiva do espírito na matéria densa. Os lemurianos habitavam um vasto continente, hoje submerso no Oceano Pacífico. Inicialmente andrógenos, foram os primeiros a desenvolver a diferenciação sexual. Foi nessa raça que ocorreu o evento conhecido como a Descida dos Manasaputras, os Filhos da Mente, entidades solares que despertaram a autoconsciência no ser humano. Esse despertar trouxe consigo o nascimento do ego, a escolha entre luz e sombra, o início do karma consciente e, olha só, é aqui que se origina o mito da queda.
A Atlântida representa o auge e a queda de uma civilização altamente avançada tecnologicamente e psiquicamente. Os Atlantes dominavam forças hoje esquecidas, como energia cristalina, manipulação dos elementos e ciências psíquicas e mágicas. Porém, o uso indevido do poder, o orgulho espiritual e a separação da lei divina levaram à degeneração moral e à destruição do continente. A quarta raça raiz simboliza, de certa forma, o conflito entre conhecimento sem ética e espiritualidade sem humildade. Olha, a humanidade atual pertence à quinta raça raiz, que é chamada de ariana no sentido esotérico, nunca racial, tá? Essa raça desenvolveu o intelecto racional, a ciência material e também uma individualidade bem acentuada. É uma raça em aprendizado intenso, marcada pela dualidade, pelo conflito interno e pela busca de sentido. O desafio central da quinta raça é unir mente e espírito, razão e intuição. A sexta raça raiz está em gestação. Seus membros já encarnam entre nós. Ela será caracterizada por consciência crística, empatia profunda, intuição desperta e um corpo mais sutil. As crianças índigo, cristal e arco-íris são apontadas como precursores dessa raça. A sétima raça raiz representa a síntese final da experiência humana neste ciclo planetário. Nela, o espírito terá total domínio sobre a matéria. O corpo será novamente etérico, porém consciente e individualizado. É o retorno à unidade, agora enriquecido pela experiência da separação. As 7 raças raízes não pertencem ao passado apenas. Elas vivem em nós como memórias arquetípicas, padrões psíquicos e impulsos espirituais. Conhecer essa trajetória é recordar quem somos, de onde viemos e para onde estamos retornando. A antropogênese é, acima de tudo, um chamado ao despertar da memória da alma.